Oi, friends, e bem-vindos à América. This is America. Don't get you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. Bom, antes de começar esse vídeo, essa é a Luna, tá, galera? É a minha gata. Ela é um pouquinho antipática, mas é isso, às vezes ela vai aparecer por aqui. E, bom, de acordo com tudo isso que tá acontecendo nos Estados Unidos e até mesmo aqui no Brasil, eu sinto que eu não podia deixar de falar sobre esse assunto, sabe? E eu sei que não é o meu lugar de fala, eu sou uma menina branca, de classe média, e se eu estiver desrespeitando alguém, por favor me avisem que eu não tenho problema nenhum em apagar esse vídeo e aceitar meus erros. E, bom, eu acho que essa pauta é muito precisa e que a gente precisa falar dela e que a gente precisa se politizar e saber o que tá acontecendo, porque ficar calado não é uma opção. E isso é uma luta que vem vindo desde séculos e é horrível tudo que tá acontecendo, mas as pessoas estão indo na rua e estão buscando seus direitos que elas buscam há muito, muito tempo. E da maneira que eu posso falar isso é do que eu entendo e de uma coisa que me politizou, que é o cinema. Infiltrados na Clã é um filme que tem temas muito atuais como a agressão policial com os negros, a supremacia racial e a luta dessas pessoas. Ela fala da história do Ron Stallworth, que é um policial que acaba de entrar na polícia de Colorado Springs, e ele, junto com outro policial judeu, se infiltram na Ku Klux Klan. Pra quem não sabe, a Ku Klux Klan é um grupo de supremacistas brancos que na década de 70, 60, eles procuravam matar os negros, eles tinham um ódio muito explícito sobre os negros, os judeus e qualquer minoria. O Spike Lee, ele fez esse filme em 2018 e eu gosto muito das produções dele porque ele sabe como misturar comédia, os planos intercalados e o drama sem ficar uma coisa muito forçada, sabe? Ele tem tons satíricos na trama inteira que não deixa um filme tão pesado, mas ele não passa isso, sabe? Ele deixa de uma maneira que você se diverte e que você entende a mensagem, sem ser uma coisa banal. E nesse filme ele alfineta todos os grupos, desde os policiais que você considera bom, mas que tem falas de racismo estrutural, até os membros da clã que são totalmente racistas e tem repúdio de todas as pessoas negras e até as pessoas que lutam de diferentes formas dentro da luta antirracial. Bom, esse filme ele conta com um elenco maravilhoso. Ele tem o Adam Driver, que o último trabalho que ele concorreu ao Oscar foi História de um Casamento. Ele também faz um monte de filme bom. Tem o filho do Denzel Washington, o John David Washington, e ele tá muito bom nesse papel, você vê a evolução da personagem, é muito interessante, que eu vou falar um pouquinho mais depois. E tem a Camille de Hollywood, uma série produzida pela Netflix, que tem vídeo aqui no canal. E eu acho que eles estão muito bem, eles carregaram o filme nas costas, não que as outras atuações não estejam boas, mas realmente você vê eles e você fica... Bom, a fotografia ela conta com pequenos granulados na tela que fala que o filme é antigo, se passa na década de 70. Ela apresenta uns planos muito bem recortados, como por exemplo, ele contrasta os dois grupos e ele faz com que, quando ele tá falando da clã, ele faz uns planos mais claros, mais retos e tudo mais. E quando ele tá falando do movimento negro, ele deixa uma coisa mais livre, uma coisa mais divertida. A época é muito bem construída, você realmente se introduz na década de 70 e a montagem é muito bem feita. Ela deixa que o filme seja muito dinâmico e ela alterna o ritmo dos cortes de acordo com o ritmo da cena. Por exemplo, se tá numa cena mais lenta, uma vibe mais calma, ele deixa os cortes bem longos, como praticamente fosse um plano sequência. E quando ele tá numa dinâmica mais ritmada, ele tem vários cortes, vários ângulos e mostra bastante a tensão da cena. E também tem uma imagem muito bonita que é quando o Ron, ele tá no meio
2 integrantes da clã e ele tá numa igreja e tem um vitral de Jesus botando a mão em cima da cabeça dele enquanto os racistas estão usando da religião pra falar que ele não é o suficiente. Então eu acho que o Spike Lee teve boas sacadas, a direção de fotografia também, e é um filme que tem muitas entrelinhas, mas se você não entender todas, tudo bem, porque ele é bem explícito no que ele quer falar. Desde a primeira cena ele já mostra pra que ele veio e qual a mensagem dele. Bom, a música tem uma trilha sonora bem característica da época que faz você se imergir ainda mais, mas eu acho que teve uns pontos que ele tentou impor essa trilha sonora demais, como se ele quisesse que a música característica ficasse na sua cabeça, o que pode parecer um pouco irritante algumas vezes. Eu mesma fiquei bem desconfortável algumas vezes, continuava com a mesma música e não aguentava mais. Mas eu acho esse filme ainda muito importante porque ele tem cenas muito atuais, como os policiais abordando os negros na rua, a sexualização da mulher negra. Tipo, tem muita coisa que a gente tá vendo acontecer agora. E isso é o que mais me desespera. Tipo, tá ali, sabe? É bizarro. Quero falar agora um pouco sobre o que aconteceu e como dá pra relacionar essas coisas que a gente tá passando hoje em dia com o filme. Então vocês vão pra essa parte aqui porque eu ainda vou falar bastante coisa sobre ele. Bom, como eu já disse no começo do vídeo, ele alfineta todo mundo. Desde a Patrice, que ela tá lutando pelo movimento com manifestações, até o Ron, que ele tá dentro da polícia infiltrado, e os dois eles ficam nesse descompasso que eles brigam entre si por um falar que tá certo o jeito que tá lutando e o outro não. Só que aí você vê que não tem maneira certa de lutar pelo movimento. Qualquer coisa é válida, desde que você se abra pra essa discussão. E uma coisa muito bonita e muito gradativa dos atores, que eu achei que foi sensacional, eles deviam ter ganhado um Oscar por isso, é que eles vão crescendo muito a partir do filme, principalmente o Ron e o Flip. Porque o Ron, ele começa, principalmente na primeira cena, e na última você consegue ver. Na primeira cena tem uma câmera filmando de cima pra baixo o Ron, quando ele vai entrar na delegacia, mostrando a inferioridade dele, o jeito que ele tá se sentindo, coagido. E no final ele entra de cabeça erguida na delegacia, porque ele fez uma coisa maravilhosa, e ele se sente bem, ele se sente no lugar dele. E também o Adam Driver, que no começo ele fica falando no seu eu nunca convivi com essas crenças e tudo mais, e a partir do momento que ele vai vendo isso como um ponto, quando ele vai vendo que as pessoas realmente estão criticando a cultura dele, ele vai adentrando esse pertencimento e no final ele tá super na causa. E esse filme também, ele não procura aprofundar a personalidade dos racistas, porque realmente é o que ele quer mostrar os estereótipos e que qualquer pessoa, independente de parecer legal, parecer um vilãozão, parecer idiota, elas podem ter a mesma ideologia e isso não deixa de ser relevante para o quão racistas elas são. E o final foi onde eu mais chorei, porque ele mostra cenas do que tava acontecendo em 2017, do que ainda tá acontecendo. E são cenas muito pesadas, mas são cenas muito necessárias, porque às vezes a gente tenta encobrir. Aqui mesmo no Brasil, a gente vê passeatas como, por exemplo, aquela dos 300, obviamente fascista, e a gente fica encobrindo, falando que foi só uma coincidência, mas essas vertentes, esses movimentos de supremacia racial existem e a gente não pode se cegar pra isso. E acontece, mata gente, então é uma coisa muito forte, muito relevante que esse filme traz. Outra coisa é o relato que aquele senhorzinho faz quando o amigo dele foi pego e queimado e um monte de coisa. Também do filme Nascimento de uma Nação. E eu acho essa cena muito forte e muito especial, e realmente passar isso pro cinema, passar esse peso, passar essa realidade é uma coisa muito, muito incrível que o Spike Lee fez. Bom, pra fechar esse filme, eu queria dizer que eu dou 5 estrelas pra ele, porque ele realmente passa
tudo que a gente precisa fazer hoje, tudo o que ainda tá acontecendo hoje é muito atual e é um filme que a gente precisa falar sobre. É uma luta que a gente, mesmo não fazendo parte, mesmo não estando dentro desse grupo, perceber o que acontece, como o sistema policial faz. Mano, o João Pedro era só um menino. O George Floyd, ele não conseguia respirar. E tipo, até quando você nascer mulher, negro, LGBT vai ser um motivo pra você morrer mais precocemente, sabe? Isso não faz sentido, isso é muito injusto. E as pessoas que falam que sempre existiu racismo, não é assim, você tá tentando se conformar. As pessoas que falam que a gente sente mais medo porque a maioria das pessoas que cometem crimes são negras. Não, a maioria não são pessoas negras. É que o julgamento que um policial faz entre uma pessoa branca e uma pessoa negra é onde eles prendem mais pessoas negras. Isso não tá certo, isso é muito injusto e eu acho muito bom que as pessoas estão indo na rua, estão falando, estão quebrando tudo, porque elas já lutam com isso faz séculos e nunca mudou nada. Antes elas pediam por direitos, agora elas estão pedindo pra não matá-las. E, mano, as pessoas elas estão indo pras ruas porque os policiais entraram nas casas delas e mataram elas dentro de casa, assim como João Pedro. Então, entre morrer de um vírus e morrer lutando por uma causa, elas preferem morrer com um tiro da polícia. E é muito visível como eles destratam esse povo e como eles tratam as outras pessoas de uma maneira mais calma. Aquela mulher na manifestação da Paulista, ela tava com um taco de beisebol, que é claramente um símbolo. Quando as pessoas usavam nos movimentos fascistas, a pessoa com a bandeira da Ucrânia, que é de um partido de direita fascista, de supremacia racial, o desafio do leite que o presidente fez, a caminhada dos 300, tudo isso não pode ser coincidência. E quando a gente vai fazer alguma coisa? E esse policial, ele praticamente abraçou ela e levou ela pra tirar o bastão e pra ela não machucar ninguém, enquanto as pessoas que estão pedindo por direitos, enquanto as pessoas estão pedindo que não matem elas, estão sendo chutadas e agredidas e tudo mais. Isso não faz sentido. Esse é um tema muito sério. E eu falei do filme e tudo mais, mas é o jeito que eu encontrei. E tem diversos filmes, diversos documentários dessas coisas que acontecem. Então, só pesquisem, só vejam o que tá acontecendo, tentem ajudar da maneira que vocês podem. Eu sei que essa não é a maneira mais eficiente que eu consigo fazer, mas eu tô tentando. E não deixem que isso se esqueça, não deixem que o George Floyd, que o João Pedro, que um monte de gente se esqueça. Porque são vidas que estão sendo perdidas. São vidas que são perdidas todos os dias. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, você deixa like, compartilha com seus amigos. Me fala aqui nos comentários se vocês têm alguma matéria que acham que eu deveria ver. Eu tô acompanhando muito as lives e os vídeos da Gabriela Prioli, porque ela sempre traz convidados negros que estudaram isso e que tem dados muito interessantes. Ela fala como é importante debater sobre a arte negra, como é importante reconhecer esses artistas, e eu acho que toda forma de ajuda é válida. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vidas negras importam.